Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2, segunda parte. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com o teste da integral, terceira parte, sendo mais específico, estimando a soma de uma série. Então, bora lá! Pessoal, suponha que possamos usar o teste da integral para mostrar que uma série somatório de AN seja convergente e que queremos encontrar uma aproximação para a soma S da série. Então, nós temos o seguinte: qualquer soma parcial Sn é uma aproximação para S. Por quê? O limite de Sn quando n tende ao mais infinito é igual a S. Ou seja, o Sn ele tende a S quando n tende ao mais infinito. Mas, quão precisa é tal aproximação? Então, essa é uma boa pergunta. Para descobrirmos, precisamos estimar o tamanho do resto Rn. Nós temos que S é a soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4 e continua toda a vida. Já o Sn é o A1 mais A2 mais A3 até o AN. Então, quando trabalhamos com a diferença aqui de S por Sn, vamos eliminar os primeiros caras, o A1 até a soma, né, do A1 até o AN. E vai sobrar quem? AN mais 1, mais AN mais 2, mais AN mais 3, e assim por diante. Assim, nós temos que o resto Rn é o erro resultante de quando Sn, ou seja, a soma dos n primeiros termos, é utilizada como uma aproximação para a soma total. Ok, continuando. Pessoal, usando a mesma notação e ideias que usamos no teste da integral, nós temos o seguinte. Suponha que f seja decrescente no intervalo de n a mais infinito, fechado em n. Em seguida, vamos comparar as áreas dos retângulos com a área sob a nossa curva y igual a f de x para x maior que n na figura 3. Então, nós temos o quê? O nosso Rn vai ser o AN mais 1, mais AN mais 2, mais AN mais 3 e assim por diante, que é a soma das áreas desses retângulos. Então, lembrando, né? O comprimento da base é igual a 1, a altura aqui é a altura da nossa função. Como nós estamos associando a sequência, né? Então, a área do primeiro retângulo é o AN mais 1, a área do segundo retângulo é o AN mais 2. Somando as áreas desses retângulos, nós vamos estar encontrando o Rn. E observe que a soma das áreas desses retângulos é menor que a área sob a curva para valores de x maiores ou iguais a n, ou seja, para a nossa integral imprópria de f de x dx de n a mais infinito. De maneira semelhante, nós temos que, a partir da figura 4, o Rn, que é a soma das áreas dos retângulos, ou seja, o AN mais 1 mais o AN mais 2, nesse caso, vai ser maior ou igual do que a área sob a nossa curva para valores de x maiores ou igual a n mais 1, que no nosso caso é a integral imprópria de f de x dx de n mais 1 a mais infinito. Assim, concluímos que o nosso Rn é menor ou igual à integral imprópria de f de x dx de n a mais infinito e é maior ou igual à integral imprópria de f de x dx de n mais 1 a mais infinito. Assim, demonstramos a seguinte estimativa para o erro. Então, nós temos o quê? Estimativa do resto para o teste da integral. Suponha que f de k seja igual a ak, ou seja, estamos associando a nossa sequência a uma função f, onde f é uma função contínua, positiva, decrescente para x maior ou igual a n, e a nossa série somatório de AN é convergente. Ok. Então, se Rn é igual a S menos Sn, então nós temos que o nosso resto Rn ele vai ser maior ou igual do que a integral imprópria de f de x dx de n mais 1 a mais infinito, e o Rn vai ser o quê? Menor ou igual à integral imprópria de f de x dx de n a mais infinito. Vamos para o exemplo. Exemplo 5. Letra A. Aproxime a soma da série somatório de 1 sobre n ao cubo, usando a soma dos 10 primeiros termos. Estime o erro envolvido nessa aproximação.
Letra B. Quantos termos são necessários para garantir que a soma tenha precisão de 0,0005? Pessoal, tanto na letra A quanto na parte B, nós precisamos conhecer a integral imprópria de f de x dx de n a mais infinito. Nós precisamos conhecer essa integral aqui do lado direito. Então, associando a nossa função à sequência, nós vamos ter f de x igual a 1 sobre x ao cubo. E essa função ela vai ser contínua, positiva e decrescente para um x maior ou igual a n, onde, obviamente, que esse n é maior que 1, né? Ou seja, que satisfaz as condições do teste da integral. Então, nós temos que a integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de n a mais infinito é igual ao limite. Integrando esse carinha, nós vamos ter menos 1 sobre 2x ao quadrado, aqui no intervalo de n a t, com t tendendo ao mais infinito. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós temos o limite desse carinha, quando t tende ao mais infinito. Então, essa primeira parte aqui zera, vamos ter o quê? 1 sobre 2n ao quadrado. Continuando o nosso raciocínio. Agora vamos resolver a letra A. E vamos relembrar o que fala nessa letra A. Aproxime a soma da série, somatório de 1 sobre n ao cubo, usando a soma dos 10 primeiros termos. Ok? Em seguida, estime o erro envolvido nessa aproximação. Então, vamos para a solução. Primeiro, vamos ter a aproximação da soma da série pela décima soma parcial. Vamos ter o seguinte: o somatório de 1 sobre n ao cubo, de n igual a 1 ao mais infinito. Isso vai ser aproximadamente ao S10, ou seja, a soma dos 10 primeiros termos, que é igual a 1 sobre 1 ao cubo, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 3 ao cubo, até 1 sobre 10 ao cubo. E isso é aproximadamente 1,1975. Ok. Agora, de acordo com a estimativa do resto que vimos na definição, nós temos que o R10 vai ser menor ou igual do que a integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de 10 a mais infinito. Então, no slide anterior, nós calculamos a integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de n a mais infinito, que deu 1 sobre 2 vezes n ao quadrado. Então, aqui basta substituir. Lá no lugar do n, vamos colocar o 10. Então, vamos ter 1 sobre 2 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 200. Então, o que concluímos? 1 sobre 200 é o quê? 0,005. Então, temos que o tamanho do erro é, no máximo, 0,005. Então, essa soma S10 ela está próxima do somatório de 1 sobre n ao cubo, quando n começa em 1 e vai ao mais infinito. E o tamanho do erro aqui é de, no máximo, 0,005. Olha que legal. Letra B. Quantos termos são necessários para garantir que a soma tenha precisão de 0,0005? Então, aqui nós estamos aumentando uma casa decimal a mais. Então, vamos para a solução. A precisão de 0,0005 significa que temos de encontrar um valor de n tal que o resto Rn seja menor ou igual a 0,0005, uma vez que o Rn é menor ou igual à integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de n ao mais infinito. E nós vimos que esse carinha é igual a 1 sobre 2 vezes n ao quadrado. Então, assim, nós queremos o quê? Que 1 sobre 2n ao quadrado seja menor que o 0,005. Resolvendo esta desigualdade, nós vamos obter que o n ao quadrado tem que ser maior que 1000. Ou seja, que o n tem que ser maior que raiz de 1000. E isso é aproximadamente 31,6. Então, assim, nós precisamos de 32 termos para garantir a precisão em 0,0005. Lembrando que n são números inteiros, né? Então, nós precisamos do próximo inteiro aqui, que vai ser o quê? 32. Então, a partir do 32º termo, nós conseguimos garantir uma precisão em 0,0005, ok? Pessoal, se acrescentarmos Sn, ou seja, a soma dos n primeiros termos para cada lado das desigualdades em 2, nós vamos obter
essa seguinte desigualdade aqui em 3. E lembrando, né? As desigualdades em 2 era o quê? O S menos Sn era menor ou igual a integral imprópria de f de x dx de n a mais infinito e maior ou igual a essa seguinte integral imprópria. Então, somando Sn para cada lado das desigualdades em 2, nós vamos ter o quê? Aqui no meio vai ficar S, né? Antes tínhamos S menos Sn, então agora vai ficar S. Aqui no lado direito vamos ter Sn mais essa integral imprópria de f de x dx de n a mais infinito. E no lado esquerdo, Sn mais a integral imprópria de f de x dx de n mais 1 a mais infinito. Lembrando que o Sn, né, a soma dos n primeiros termos mais o resto vai ser igual a S. Beleza. Assim, as desigualdades em 3 dão um limite inferior e um limite superior para S. Eles fornecem uma aproximação mais precisa para a soma da série do que a soma parcial Sn, da que apresentamos anteriormente. Antes de resolver o exemplo 6, nós temos uma pequena observação. Embora Euler tenha sido capaz de calcular a soma exata da p-série com p igual a 2, ou seja, o somatório de 1 sobre n ao quadrado de n começando em 1 e não mais infinito, ninguém foi capaz de encontrar a soma exata para p igual a 3. E nesse exemplo 6, nós vamos mostrar a estimativa para essa soma. Ela vai ser um pouco mais precisa do que fizemos no exemplo anterior. Então, beleza. O exemplo 6 fala o seguinte: use a definição 3 com n igual a 10 para estimar a soma da série somatório de 1 sobre n ao cubo, de n começando em 1 e indo ao mais infinito. Solução. As desigualdades em 3 tornam-se o quê? Nós temos lá, né, que o S é maior ou igual a o Sn, no nosso caso o n é 10, então S10 mais. Lembrando que aqui é a integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de n mais 1, no nosso caso vai ser de 11 a mais infinito. E S, por sua vez, é menor ou igual a S10 mais a integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de 10 a mais infinito. Então, lembrando que do exemplo 5, nós sabemos que a integral imprópria de 1 sobre x ao cubo dx de n a mais infinito é igual a 1 sobre 2n ao quadrado. Então, nós temos que S10 mais, no lugar dessa integral, né, nós vamos ter o quê? 1 sobre 2 vezes 11 ao quadrado. Só substituir no lugar do n, vamos colocar o 11. Isso é menor ou igual a S, que é menor ou igual a S10 mais 1 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Só substituindo aqui, né? Usando S10, que é aproximadamente 1,1975532, nós vamos obter que, somando esses dois carinhas, né, 1,201664 é menor ou igual a S, que ainda assim é menor ou igual a 1,202532. Assim, nós concluímos que S está nesse intervalo. Eu só repeti aqui a conta do slide anterior. Se aproximarmos S pelo ponto médio desse intervalo, então o erro é no máximo metade do comprimento do intervalo. Logo, o somatório de 1 sobre n ao cubo, com n começando em 1 e não mais infinito, é aproximadamente 1,2021, com erro menor do que 0,005. Isso é interessante porque, se compararmos o exemplo 6 com o exemplo 5, nós conseguimos perceber que a estimativa melhorada em 3, ou seja, através da definição 3, pode ser muito melhor que a estimativa que fizemos de S aproximado a Sn, ou seja, do que a definição 2. E para fazer um erro menor que 0,0005, tivemos de usar 32 termos no exemplo 5. E aqui usamos apenas 10 termos no exemplo 6. Então, essa segunda definição, ou seja, a definição 3, ela é mais interessante, tá certo? Então, é isso. Pessoal, lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima videoaula.